Olá, bem-vindos ao Mistérios da Fé. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na fascinante história do apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Vamos descobrir como sua vida foi transformada pelo poder de Cristo e como suas experiências podem nos ensinar valiosas lições de fé. Prepare-se para uma jornada profunda através das Escrituras, onde veremos a obra maravilhosa de Jesus na vida de Pedro e em nossas próprias vidas. Deixe seu like no vídeo, comente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais vídeos. Vamos começar! A chamada de Pedro. Pedro, cujo nome original era Simão, era um pescador no mar da Galileia. Ele trabalhava ao lado de seu irmão André. Um dia, enquanto lançavam as redes ao mar, Jesus se aproximou e fez um convite que mudaria suas vidas para sempre. Em Mateus capítulo 4 versículo 19, lemos as palavras de Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Simão e André imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Essa decisão de abandonar tudo para seguir a Cristo é um exemplo poderoso de fé e obediência. Jesus, o Filho de Deus, nos chama para segui-lo, e quando respondemos ao seu chamado, nossas vidas são transformadas. Assim como Pedro, somos convidados a deixar para trás nossas velhas vidas e seguir a Jesus, confiando que ele tem um propósito maior para nós. A transformação de Simão em Pedro. Um momento crucial na vida de Simão foi quando Jesus lhe deu um novo nome. Em João capítulo 1 versículo 42, Jesus olhou para Simão e disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, que significa pedra." Esse novo nome simbolizava a transformação que Jesus realizaria em sua vida. Ele passaria de um simples pescador a uma pedra fundamental na construção da igreja. Da mesma forma, Jesus nos dá uma nova identidade quando respondemos ao seu chamado. Ele nos transforma de dentro para fora, nos tornando novas criaturas em Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, lemos: "Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas." A história de Pedro nos lembra que Jesus nos vê não apenas como somos, mas como podemos nos tornar através da sua graça. A caminhada sobre as águas. Um dos episódios mais notáveis na vida de Pedro foi quando ele caminhou sobre as águas para encontrar Jesus. Em Mateus capítulo 14 versículos 25 ao 33, lemos que, durante a madrugada, Jesus veio ao encontro dos discípulos, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o viram, ficaram aterrorizados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem! Sou eu. Não tenham medo." Pedro, demonstrando uma fé extraordinária, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Então, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, quando viu o vento, teve medo e começou a afundar. Pedro gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Homem de pouca fé", disse ele, "por que você duvidou?" Este episódio nos ensina a importância de manter nossos olhos fixos em Jesus, especialmente em meio às tempestades da vida. Quando olhamos para ele e confiamos em seu poder, podemos fazer o impossível. No entanto, quando permitimos que o medo e a dúvida tomem conta, começamos a afundar. Assim como Pedro, somos chamados a viver pela fé, sabendo que Jesus está sempre pronto para nos levantar quando clamamos por ajuda. A confissão de Pedro. Em Mateus capítulo 16 versículos 13 ao 19, encontramos outro momento significativo na vida de Pedro. Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem os outros dizem que o Filho do Homem é?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e, ainda outros, Jeremias ou um dos profetas." "E vocês?", perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus declarou: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." A confissão de Pedro é um pilar fundamental da fé cristã. Reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o fundamento sobre o qual nossa fé é construída. Assim como Pedro, somos chamados a confessar nossa fé em Jesus.
Romanos 10:09 nos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa confissão não é apenas palavras, mas um reflexo de uma fé viva e ativa que transforma nossas vidas e nos dá a esperança da vida eterna. A negação e o arrependimento de Pedro. Um dos momentos mais dolorosos na vida de Pedro foi sua negação de Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. 3 vezes ele foi confrontado por pessoas que o reconheceram como um dos seguidores de Jesus, e 3 vezes ele negou conhecê-lo. Em Lucas capítulo 22 versículos 61 e 62, lemos que após a terceira negação, o galo cantou e Jesus olhou diretamente para Pedro. Pedro, então, lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A negação de Pedro é um lembrete doloroso de nossa fragilidade humana. Todos nós podemos falhar, mesmo aqueles que são fervorosos em sua fé. No entanto, a história de Pedro não termina aqui. Seu arrependimento sincero é um exemplo poderoso de como devemos responder quando falhamos. Devemos nos voltar para Deus em arrependimento, confiando em sua misericórdia e graça. A restauração de Pedro. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos várias vezes. Em uma dessas aparições, registrada em João capítulo 21 versículos 15 ao 17, Jesus restaurou Pedro. Eles estavam juntos à beira do mar, e após uma refeição, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou novamente: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro, entristecido porque Jesus lhe perguntara pela terceira vez, respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Com cada pergunta, Jesus estava reafirmando a confiança em Pedro e lhe dando a responsabilidade de cuidar de seu rebanho. Esta restauração mostra a profunda graça e perdão de Jesus. Não importa quão grande seja a nossa falha, Jesus está disposto a nos perdoar e nos restaurar. Ele nos chama para continuar sua obra, independentemente de nossos erros passados. O ministério de Pedro. Pedro se tornou uma figura central na igreja primitiva. No dia de Pentecostes, ele pregou com ousadia e poder, e cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, Atos capítulo 2 versículo 41. Ele realizou muitos milagres em nome de Jesus, incluindo a cura de um homem coxo de nascença, Atos capítulo 3 versículos 1 ao 10. Pedro também enfrentou perseguições e prisões, mas permaneceu firme na fé, proclamando a mensagem de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4 versículo 13, lemos que as autoridades ficaram maravilhadas ao ver a coragem de Pedro e João, sabendo que eram homens sem instrução e comuns, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A vida de Pedro é um testemunho poderoso de como o Espírito Santo pode transformar e capacitar qualquer pessoa para realizar grandes obras em nome de Jesus. Assim como Pedro, somos chamados a ser testemunhas de Jesus em nosso mundo. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, podemos impactar o mundo ao nosso redor de maneiras poderosas. Aplicação em nossas vidas. A história de Pedro nos oferece lições valiosas para nossa vida cristã. Primeiramente, vemos que Jesus nos chama para segui-lo e transformar nossas vidas. Em segundo lugar, aprendemos que devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, especialmente em tempos de dificuldade. A confissão de nossa fé em Cristo é fundamental, e o arrependimento sincero nos reconcilia com Deus. A restauração de Pedro nos mostra que sempre há esperança e perdão em Jesus, e que Ele nos capacita para realizar sua obra. Assim como Pedro, somos chamados a viver uma vida de fé e obediência. Devemos estar prontos para abandonar nossas velhas vidas e seguir a Jesus com todo o nosso coração. Devemos confessar nossa fé abertamente e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E, quando falhamos, devemos nos arrepender e confiar na graça de Deus para nos restaurar. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre o apóstolo Pedro.
Esperamos que sua história inspire e fortaleça sua fé em Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Mistérios da Fé. Que possamos todos seguir o exemplo de Pedro, vivendo uma vida transformada pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.